Obrigado. Deus tem sido muito bom. Amém? E quero dizer para vocês que eu sou um cara muito privilegiado, porque eu só estou vendo aqui diante de mim obras-primas de Deus. Você vai orar pelas crianças então? Vamos orar pelas crianças, pelas obras-primas de Deus. Papai e mamãe, por favor, ponham suas mãos. Obrigado, Pai, pelas crianças, Senhor. Obrigado, Pai, pelos juniores. Obrigado, Pai, pela Tua graça sobre a vida deles. Obrigado, Pai, por cada monitor, cada professor ali que estão ensinando os Teus caminhos, a Tua verdade para eles, Senhor. Obrigado, Pai, que tudo que nós ensinamos da Tua palavra, ainda quando forem velhos, eles não se desviarão, porque a Tua palavra nunca volta vazia. Obrigado, Pai, pelas instalações que o Senhor tem nos dado e pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, as obras-primas menores podem estar indo. Glória a Deus que elas não estão sendo entretidas, mas elas estão sendo ensinadas. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém? Glória a Deus. Buscando uma palavra para estarmos compartilhando, me veio o Salmo 13. Um salmo que já, de alguma forma, já me falou anteriormente, como toda a palavra, mas Salmo 13, ele de alguma forma, ele aflorou de novo. E esse salmo, ele é um salmo curto, são 6 versículos, mas entendemos que ele tem três estágios nesse salmo. Salmo 13, então, nós lemos assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na Tua graça, que o meu coração se alegre na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem. Aleluia! Esse salmo aqui, nós podemos dividir ele em 3 estágios. Versículo 1 e o 2 seria um estágio da lamentação, um estágio do choro. O versículo 3 e 4 seria um estágio da oração. E o versículo 5 e 6 do regozijo. E de alguma forma nós passamos muitas vezes por esses estágios. Nós temos o estágio da lamentação, do choro. Nós vamos para a oração e nós vamos para o regozijo. Quando nós lemos aqui no Salmo, no versículo 1 e 2, o salmista diz: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? O salmista aqui ele está num estágio de lamentação. Ele está lamentando uma situação pela qual ele está passando. Não saberia te dizer exatamente qual situação que ele está passando, mas ele está passando por uma situação complicada. Esse estágio do choro, esse estágio da lamentação, ele tem, mas ele não deveria se estender por muito tempo. Facilmente, o choro, a lamentação, quando prolongado, pode nos levar à murmuração. Quando nós ficamos nesse estágio por demais tempo, ele pode nos levar
a murmuração. E a escolha é nossa. Tá? O povo escolheu murmurar por 40 anos no deserto. E por 40 anos ficaram lá. Era o projeto de Deus aqueles 40 anos? Não. Por que ficaram? Porque escolheram murmurar. Escolheram que o choro fosse estendido e a coisa azedou. Lamentar, quando nós lamentamos, o lamento ele não requer maturidade. Ele não requer estudo, apenas eu vou lamentando. O lamento não requer nada de mim. Nenhuma atitude mais proativa. Tanto mais tempo eu vou ficando no lamento, no choro, tanto mais difícil fica para eu sair desse estágio. Nós temos situações de lamento, nós temos situações de choro. Mas quanto mais tempo eu fico no lamento, mais difícil fica eu sair desse estágio. O lamento facilmente se torna em murmuração e a coisa fica muito complicada. Quando nós lemos aqui esses 2 versículos, o salmista ele está olhando para ele próprio. Ele está olhando para a situação dele. Ele não está olhando para cima. Ele está olhando para baixo. Nós às vezes escutamos a palavra, né? Umbigolatria. Está olhando para o umbigo dele e está olhando, ó céus, ó vida, só acontece comigo. Eu sou o cara que só acontece coisa ruim. E não é bem assim. Do tipo assim, eu e minha tristeza. Eu e o meu lamento. Eu e a minha perda. A lamentação, queridos, ela não vislumbra a vitória. Quando nós prolongamos esse tempo de lamentação, tá? A lamentação ela cega os olhos para o agir de Deus. Por quê? Porque eu estou olhando para baixo. Eu estou olhando para mim, estou olhando para o meu problema. Quando eu entro nessa sina, essa sina acaba me deixando alguém, misericórdia, alguém insuportável. Se eu sou um cara daqueles que fica lamentando, que fica chorando, e tem ali uma rodinha de pessoas conversando, e eu vou chegando para essa rodinha, o que vão falar de mim? E lá vem o chorão, lá vem o lamentador, lá vem aquele cara que tudo está ruim. Você gosta de conversar com pessoas assim? Eu não. Mas às vezes a gente conversa com pessoas assim. Então, presta atenção para que essa lamentação, esse choro não se estenda e acabe ficando insuportável. A lamentação, ela traz medo. Podemos dizer assim, uma fé invertida. Em vez de olhar para a vitória, ela olha para o medo. A lamentação, ela nunca vai nos libertar. Ela vai sim nos prender. Então eu acabo ficando preso naquela situação, por decisão minha. Quando nós lemos nos versículos 3 e 4, o salmista aqui, ele vai para um outro estágio. Nós lemos assim, olha para mim e responde-me, Senhor Deus meu. O que o salmista está fazendo aqui? Ele deixa a lamentação, ele deixa o choro e ele vai para, diga comigo assim, oração. Ele vai para a oração. Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os adversários, se eu for abalado. O salmista ele vai para a oração. Queridos, oração é uma decisão. Eu decido orar. Eu decido me colocar nessa postura. Quando nós passamos por uma perda, quanto mais cedo eu entrego, mais cedo eu vou entender a resposta que vem de Deus.
A oração, ela não vai mudar Deus. A minha oração não muda a Deus. A minha oração muda a minha maneira de olhar aquela situação pela qual estou passando. Então, se eu estou orando para mudar Deus, vou poder orar muito tempo, porque não vai acontecer. A oração, ela requer determinação, requer entrega. Eu preciso ser, entre outros, intencional na minha oração. A oração precisa ser focada. Por bastante tempo, eu já compartilhei isso outras vezes, eu não entendia por que Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? E até que nós tivemos uma experiência. Na verdade, eu lembro de mais uma experiência assim, onde a pessoa não queria ser curada. Existe isso? Existe. Tive a oportunidade de passar por pelo menos 2 situações assim. Se nós olhamos pelo cego, a situação dele estava muito cômoda. Alguém levava ele pro ponto dele, alguém buscava ele. Se ele estava com uma roupa manchada, suja, limpa, colorida, tanto faz como tanto fez, ele não enxergava. Ele não tinha responsabilidade. Ele não tinha trabalho. Estava cômodo para ele. Estava bastante cômodo. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Aí ele disse: eu quero ver. E Jesus perfeitamente pode fazer essa pergunta para nós: o que você quer que eu te faça? O cego, a partir do momento que ele começou a ver, mudou a vida dele. Porque ele passou a trabalhar, ele passou a ter responsabilidades, ele cresceu. Tem por vezes que a gente escuta algumas coisas, a gente fica assim, né? Situações que acabam amarrando, porque são cômodas, mas não são de Deus. Jesus nos pergunta: o que você quer que eu te faça? E aí eu preciso tomar uma postura. Eu preciso tomar uma decisão. Nós temos um exemplo maior em Jesus, que ele orava. Jesus diz: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Ele buscava em oração. O Pai falava com ele e ele agia de acordo com aquilo que ele via. A importância de nós orarmos. Quando nós mergulhamos na oração, você vai notar, eu vou notar, que os nossos problemas começam a ficar menores. Porque nós começamos a olhar para Deus e não para a nossa situação. Quando nós vamos para a oração, nós vamos para ter direção. Nós vamos para saber qual caminho seguir. A oração, ela nos dá direção. Aonde eu devo fazer o quê? Aonde eu devo fazer quando? Quando e o que eu devo fazer? Quando nós lemos ali em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, é algo muito interessante. Nós vemos ali, inclusive, os verbos que são usados lá. Mateus 6 diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita, não a minha vontade. A vontade de quem? Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus às vezes também nos deixa um pouco perplexos, porque está fora da nossa vontade. Mas nós alinharmos a nossa vontade à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também, quando dá na telha, quando nós estamos de bem, nós perdoamos. Vamos e venhamos, às vezes a gente pensa assim, né? Daí a gente diz misericórdia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós aprendermos, eu aprender a orar à vontade do Pai. Nós sabermos o que o Pai tem para nós. Quando nós lemos ali, finalzinho de Mateus, capítulo 26, nós lemos assim, que Jesus está falando para os seus discípulos: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Então, a oração, ela nos protege contra o pecado. A oração nos alerta do pecado. E quando nós pecamos, nós confessamos o pecado. Mas quando nós confessamos, quando nós pedimos oração pela tentação, entendo que nós não vamos até o pecado. E aí nós não consumamos o pecado e nós não temos aquele mal. Então, se você não quiser confessar o pecado, confesse a tentação antes. E nós sermos corajosos o suficiente e dizer: meu irmão, minha irmã, ore por mim. Eu estou sendo tentado nesta área. Ore por mim. Para isso também existe igreja. Nós sermos igreja, nós nos envolvermos e nós nos ajudarmos mutuamente. Sem nós querermos nos apontar o dedo, mas nós nos ajudarmos mutuamente e nós sermos um apoio uns para os outros. A oração, queridos, ela muda situações. A oração, ela muda o meu coração. A oração muda o meu coração. A oração, durante a oração, eu preciso entregar aquilo que está me pesando de alguma forma. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem outra. Tá? Nem sempre é agradável para nós, porque às vezes ela vai contra a nossa vontade. Mas eu preciso entregar. Tem alguma coisa interessante que chamou a atenção aqui durante a questão do preparo? Por que nós oramos? Por que nós oramos? Nós oramos Papai do céu. Nós conversamos com Ele. Mas e por que nós oramos? Uma coisa que me ficou muito clara: eu oro porque eu confio. Eu oro porque eu confio no Papai do céu. Que Ele vai fazer a coisa no tempo dEle, da maneira dEle. Eu oro para que eu entre na linha dEle. Então, por que nós oramos? Porque nós confiamos em Deus. Por isso que nós oramos. Quando nós oramos, queridos, entendo também que oração não é ignorar o problema. O salmista aqui, ele não está ignorando o problema. Ele está com um problema sério. Ele não está ignorando o problema, mas ele está entregando o problema. Eu entendo aqui que entre o versículo 1 e o versículo 6, ele começa com a lamentação, com o choro, ele vai para a oração, ele vai para o regozijo. Eu entendo que a situação dele não mudou, mas os olhos dele mudaram. O coração dele mudou em relação àquela situação. E quando nossos olhos mudam, quando nosso coração muda em relação a uma questão, muda a questão toda. Na oração, nós temos comunhão com o Pai. E essa comunhão, queridos, vai como que abrindo os nossos olhos. Nós vamos orando, Deus vai falando conosco.
E Deus vai nos mostrando a resolução da questão toda. Deus vai nos mostrando para onde nós devemos ir. Enquanto que na lamentação, no choro, nós estamos como que cegados e olhando para baixo. Quando nós oramos, nós levantamos a cabeça e olhamos para frente. Porque a solução está na oração. A solução não está no lamento. A solução não está no choro. Ela está na oração. Eu preciso investir um tempo e ir para a oração. E na oração nós recebemos direção. E quando nós recebemos a direção, nós sabemos para onde ir, como ir. Eu entendo que o salmista aqui, ele pegou isso muito bem. Né? E ele vai para um terceiro ponto. E essa questão aqui do regozijo, essa questão do alegrar-se, eu também entendo que é uma decisão minha. Eu me alegro por uma decisão minha. No versículo 5 e 6 ele diz assim: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. O que o salmista está fazendo aqui? Ele deixou de olhar para ele, para o problema dele, e ele olhou para cima. Ele olhou para Deus. Ele começou a orar, começou a entregar, e ele, em fé, diz: Deus, muito obrigado. Entendo que a situação dele não tinha mudado, mas ele tinha mudado. O coração dele tinha mudado, mudou os olhos dele. Porque ele está olhando em Deus, lá na frente. Ele não está olhando agora, ele está olhando lá na frente. Ele está entregando e dizendo: Deus, amém pela tua resolução. Amém pelo que o Senhor tem para mim. Quando nós entramos nesse terceiro ponto de regozijo, nós precisamos entrar nesse ponto com fé. Isso requer fé. Sem fé é impossível agradar. Você quer agradar a Deus? Vai precisar ter fé. E nós temos fé. Deus já tem nos dado. Mas a questão do regozijo é olhar lá na frente e dizer: Deus, o Senhor já resolveu isto. Eu não sei como. Não sei como Deus resolveu isso, mas eu sei que Deus resolveu. Eu sei que em tuas mãos, Pai, eu estou seguro. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. E nós entregamos e sabemos que nós estamos em Deus e estamos bem. Nós sabemos que Deus sempre está no controle de tudo. Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. Se alguém perde o controle, se alguém sou eu. Eu posso perder o controle às vezes. Tá? Mas Deus não. Deus sempre é Deus. Então a questão do regozijo, tá? É porque eu estou vendo, estou vislumbrando algo novo. Eu estou vislumbrando a resposta de Deus. Eu estou olhando lá na frente. Eu não estou olhando para mim. Eu preciso tirar o meu foco do agora aqui e olhar lá na frente. Mas isso também requer intencionalidade. Eu preciso ser intencional. Eu preciso decidir entregar a Deus. Eu preciso decidir me alegrar com a vitória que eu tenho em Deus. Para mim parece impossível. Mas quando nós chegamos diante de um muro, quando nós dizemos, não dá mais, Deus diz, dá sim. Quando nós chegamos no final, e tem por vezes que Deus permite que a gente chegue no final, porque nós o entregamos antes, para daí ver o agir de Deus.
Então tem por vezes, queridos, que não vou chamar de teimosia, mas tem por vezes que a gente vai tanto numa situação que a gente acaba não vendo o agir de Deus. A gente acaba não vendo a resposta de Deus. Porque nós estamos muito focados na situação. Eu deveria de estar olhando para cima, para aquilo que Deus tem para nós. Nós tirarmos os olhos da lamentação do problema e olharmos com olhos de fé para a situação. Dizer, Deus tem jeito sim. Tem jeito sim. Eu não estou vendo, mas eu confio num Deus que tudo pode. E tem jeito sim. O Senhor vai fazer algo de excelência. Mas para isso acontecer, eu preciso ter olhos de fé. Eu preciso me alegrar em Deus e olhar aquilo que Deus está fazendo. Não é ignorar o problema. Eu já vi pessoas, nós já vimos pessoas ignorando uma enfermidade. E deu ruim. Tá? Mas nós entregarmos aquilo que Deus tem nos dado. Nós olharmos com olhos de fé para aquela situação. Lemos ali no versículo 5, quanto a mim, confio na tua graça. Confio na tua graça, provisão divina. Deus vai prover. Deus já proveu. É uma questão de eu abrir os meus olhos e ver o que Ele está fazendo dentro do tempo dEle. O regozijo, ele me leva a uma outra esfera. Quando me alegro em ver o agir de Deus, meu foco muda. Muda o meu foco, muda o meu semblante. O coração alegre aformoseia o rosto. É melhor não ler de trás para frente, né? Há um coração, um semblante não alegre. Não vamos ler de trás para frente, vamos ler como é que está. O coração alegre aformoseia o rosto. Quer ter um rosto, um semblante bonito? Tenha um coração alegre. E nos alegrarmos em Deus, dentro daquilo que Deus tem para nós. Quando nós entramos no regozijo, na alegria, e ver o que Deus está fazendo, eu vou ver o caminho que Deus tem para mim. Eu vou estar no caminho de Deus. Então eu vou estar dentro daquilo que Deus tem colocado para mim, dentro do meu destino. O regozijo, queridos, ele muda o meu coração, ele começa no meu coração. Ele é uma decisão. Eu decido me alegrar no Senhor. Eu decido me alegrar por aquilo que Deus está fazendo. E quando eu entrego, fica muito mais fácil nós nos regozijarmos. Tem respostas que levam mais tempo. Tem respostas que vêm imediatas. Mas mesmo assim, eu entregar tudo ao meu Pai. Entregar tudo a Deus. Deus faz a coisa certa na hora certa. Dentro disso, eu também preciso observar o que Deus está pedindo para que eu faça. O que Deus pede para mim fazer. Eu preciso prestar atenção nisso. Deus espera uma proatividade minha também. Queridos, quantas vezes nós já fomos abençoados? Lembro daquele cântico, não faz tanto tempo assim, quantas bênçãos, conta quantas são. Alguns lembram, outros não. Quantas vezes você já foi abençoado? O que Deus já fez na tua vida? E o que Deus já fez através da tua vida?
Essa é uma questão que eu entendo que a nossa cultura latina nos rouba, nos priva. A nossa cultura latina ela não nos permite elogiarmos. Quando eu elogio alguém é porque estou querendo algo desse alguém. Isso é cultural, não é bíblico. Tá? E a nossa cultura também não nos permite dizer o que nós fazemos bem. Tá? Então, quando nós contamos aquilo que Deus tem nos feito, e contamos aquilo que Deus tem feito através de nós estamos testemunhando daquilo que Deus tem feito. Em nós e através de nós. É um testemunho. Quando nós lemos o que o apóstolo Paulo escreveu, o que nós estamos lendo? Testemunho dele. E nós testemunharmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, mas também através de nós. E nós sermos bênçãos um na vida do outro. Amém, queridos? Nós sermos bênçãos um na vida do outro. Isso requer fé também e decisão. Eu decido ser um agente abençoador. Tem o tempo que eu sou abençoado, mas tem o tempo também que Deus pede para que eu seja um agente abençoador de abençoar outros. E é algo assim muito tremendo, queridos. Tá? Quando você tem o testemunho de outros e você foi bênção na vida deles. E não tem nada a ver com orgulho isso. É simplesmente uma questão de testemunhar os feitos de Deus através da tua vida. Para quantas pessoas você já foi bênção? Quantas pessoas você já abençoou? Com as mais diferentes coisas. E nós os abençoarmos mutuamente. Essa questão do Salmo aqui, talvez colocar o título aqui, como está aqui nessa tradução, oração de fé. Nós não conseguimos tudo. Eu preciso de você. E nós queremos ter agora um tempo de estarmos orando, uns pelos outros. Tá? E é um ato de fé, por um lado. Né? Para uns mais que para outros. Tá? Para uns ainda é um romper, mas estamos rompendo. Tá? Mas eu gostaria de estar te dando um tempo. De você ser bênção na vida de alguém. De você orar por esse alguém. Tá? Vai pensando, vai orando. Deus, Espírito Santo, socorro. Tá? Dá uma palavra para alguém aí. Tá? Eu quero ser bênção na vida de alguém. Tá? Eu vou pedir para a amada equipe de louvor aqui estar subindo. Mas eu gostaria que você topasse. Tá? Que você topasse a parada de ser bênção na vida de alguém. De você orar por alguém. Eu vou pedir para que os jovens venham à frente. Não sei quantos jovens nós temos aqui, mas temos alguns. Glória a Deus pela vida de cada um dos jovens. Tem mais alguém para chamar aí? A gente chama pelo nome, né? Deus falou para Abraão, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Vou pedir para vocês se separarem um pouquinho mais aqui. E nesse tempo, os jovens estão aí nos servindo hoje. E eles têm uma palavra para você. Encoste neles, e eles vão estar orando por você. Tá? Eles dependem tanto do Espírito Santo quanto cada um de nós. Mas eles têm uma palavra para nós. Amém? Vamos colocar em pé, por gentileza.